Gênesis, capítulo de número 13, versículo número 5 em diante. Ele fala assim: e também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu vou para a direita, e se escolher a direita, eu vou para a esquerda. Então levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e eram como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus, irmãos. Querem os irmãos fazer algum pedido de oração? Vamos pensar tudo. Tá bom, vamos orar pelo Marcos, companheiro da irmã Pérola. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Mais alguém? Ok, vamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de poder ler, ter acesso a essa palavra e pela oportunidade de poder compartilhar essa palavra, Senhor. Nós temos as nossas limitações, mas pedimos que o Senhor nos dê discernimento, inteligência, sabedoria, para poder, meu Pai querido, saber explicar a palavra, para que ela seja útil para todos aqueles que ouvirem. Pedimos a Tua bênção sobre o Marcos, que está de viagem, guarda ele, protege, Senhor, sobretudo, Senhor, olha para a sua alma e dá a ele, meu Pai querido, o avivamento necessário para que ele entenda o valor da sua alma, Senhor, e volte logo para o Senhor, para que alcance graça diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra. Nós vemos aí nós queremos hoje falar a respeito de Ló, Sodoma e Gomorra e a escolha de Ló. Irmãos, a história de Ló todos conhecem, né? Todo mundo já ouviu falar a respeito de Ló, que Ló ele estava junto com a sua família, sua mulher em Sodoma e Gomorra, morando nesse lugar. Todo mundo já ouviu falar na mulher de Ló, que foi convertida em uma estátua de sal. Mas hoje eu quero transcorrer um pouco sobre a decisão de Ló, sobre as decisões de Ló que lhe fez chegar até Sodoma. E qual é o impacto disso na vida de Ló? E um paralelo com relação à nossa vida também. Os resultados que as nossas decisões podem levar durante a nossa vida, nosso percurso espiritual. Por quê? Porque toda mensagem que nós temos da Bíblia, toda palavra de Deus, ela tem que ser direcionada a nós. Ela tem que ser aplicada à nossa vida. Não adianta eu ficar aqui gastando tempo falando do Ló, se a vida do Ló não tiver nada a ver comigo. Porque não faz sentido. Então, a palavra de Deus, ela sempre tem que ser aplicada à nossa vida. Então, a Bíblia diz que tudo que a Bíblia nos traz para nós é para nos servir como exemplo, para que nós possamos também corrigir os nossos caminhos, né? Então, irmãos, quando nós ouvimos falar de Ló, a história de Ló não começa em Sodoma e Gomorra. A história de Ló começa junto com Abrão, com a promessa de Deus para Abrão. Ló é sobrinho de Abrão. E Abrão, todos sabem que é um homem temente a Deus,
Um homem que recebeu de Deus uma promessa de uma aliança eterna, de uma bênção maravilhosa. Deus fez uma promessa para Abraão que iria multiplicar sua descendência, que ia fazer dele uma grande nação, mas deu a ele um desafio para Abraão. Um desafio que não é um desafio simples, fácil, porque ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, de todo lugar onde você está aí já acostumado a ficar, ou seja, sai do seu ambiente aí, desse ambiente que você já está acostumado, desse ambiente para você estar confortável, da sua zona de conforto, e vai para o lugar onde eu te falar. Mas Senhor, para onde é que eu vou? Só vai. Só vai. Então algo que o Senhor faz uma oferta para ele que exige dele uma obediência cega. Uma obediência cega. Porque Deus não fala: eu vou te mandar para tal lugar assim, assim, a característica do lugar que você está indo é assim, assim, assim. Fala nada. Só fala assim: deixa tudo aí e vai para onde eu te disser para ir. O Abraão não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem ele estava indo. Porque ele estava indo com Deus, a qual ele tinha depositado toda a sua confiança. Então ele deixa tudo para trás e vai para um lugar onde ele não sabe, mas foi porque Deus ordenou, e Abraão reconhecia a voz de Deus para obedecê-lo. Então ele foi. Mas o Abraão estava sozinho. O Abraão recebeu a companhia do seu sobrinho Ló. O Ló, quando viu que Abraão estava indo embora, que Deus falou com Abraão: estou indo embora, falou: meu tio, estou indo contigo também. Estou juntando as trouxinhas e vou também. Mas certamente no meio das conversas, mas Ló, você tem certeza que você quer sair daí onde você está? Que Abraão estava em Ur dos Caldeus, junto com Ló, uma cidade próspera, onde havia, né, para aquela época lá, muito conforto lá, para aquela época, porque a cidade de Ur é uma cidade rica. Abraão também era um homem rico, ele tinha muitas posses. Ló também tinha suas propriedades, mas ele topou o desafio junto com Abraão. Abraão, se Deus mandou você ir, você vai, eu também estou indo. E foi embora. E foram caminhando, caminho afora. E onde que Abraão ia, Deus prosperava Abraão. Deus estava prosperando Abraão. E logo, prosperando a Abraão, prosperava também a Ló. Ló também era abençoado por Deus juntamente com Abraão. Chegou um determinado tempo que aquele que saiu sem nada, já agora tinha bastante riqueza, estava juntando muito gado, juntando muitas posses. E aí começou que os servos deles começaram a brigar, começaram a ter desentendimento. Porque essa ovelha é minha, você está mexendo no meu boi, você está mexendo na minha vaca, você está mexendo na minha ovelha e tal. Os servos começaram a se desentender, porque eles estavam começando a enriquecer, e logo enriquecendo, estavam misturando, confundindo as coisas. E os servos de Abraão começaram a brigar com os servos de Ló. Abraão, vendo aquele conflito que estava gerando na sua família, ele fala com Ló: olha, não é bom a gente ficar brigando, nós somos família, somos irmãos. Não é bom a gente ficar contendendo. Quem aqui, irmãos, nunca teve uma contenda na família? Todo mundo já teve uma contenda na família, né? O Abraão passou por uma contenda na família. Só que Abraão é um homem temente a Deus. Ele não queria ficar lá brigando, nem ver os seus entes queridos brigando, seus servos brigando. Então, irmãos, Abraão, como era um homem pacífico, mais do que depressa, ele propõe algo para Ló: não é bom nós ficarmos brigando. Vamos fazer o seguinte: dá uma olhada na terra em torno de nós aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Pode olhar direita, esquerda, para cima, para baixo. Olha para onde você quiser. Se você escolher, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Pode ficar à vontade, escolhe onde você quer ir. O Ló era o sobrinho de Abraão. Abraão, o patriarca. Abraão era o homem que era a referência daquela tribo que estava caminhando, né? daquela família que estava caminhando. Certamente que, como Abraão era o patriarca, ele deveria ter a preferência de escolher, mas ele abre mão do seu direito e dá o direito para o outro para zerar a contenda, para não ter contenda. E Ló, mais que depressa: não, beleza, vou escolher. E diz a Bíblia que ele percorre o olho por onde ele estava. Ele começou a olhar por todos os ângulos. E onde que ele viu? Algo verdinho,
Onde que ele viu, aí o versículo número 10 fala assim: levantou Ló os seus olhos e viu a campina do Jordão, ela era bem regada. O que é? Ele viu tudo verdinho, as coisas bonitas, tudo chamando a atenção, aquelas plantações mais vistosas. Ele viu ali que como se fosse um jardim do Senhor, aquela área. Dali estava onde que ele viu, lá nas redondezas de Sodoma e Gomorra. Mas isso para Ló não era problema. O que ele estava ocupado em ver era que o ambiente onde ele estava escolhendo era o lugar onde ele teria o melhor conforto. É o lugar onde ele teria o melhor conforto. Então ele viu Sodoma lá embaixo. O problema para Ló não era Sodoma e Gomorra. Embora Sodoma já carregava a sua fama de ser uma cidade pecaminosa contra Deus, uma cidade pervertida, uma cidade de pessoas que não temiam ao Deus de Abraão, não temiam, que andavam na idolatria, que andavam na perversão moral, em toda maldade e perversidade. Mas o Ló viu aquilo ali tudo, mas ele olhou, o olho dele cresceu, porque não, essa terra aqui é boa, me agrada aos olhos, é uma bênção. Aí a gente já percebe, irmãos, eu até coloquei para os irmãos acompanhar, que nem tudo que parece bênção é direção de Deus. Às vezes a gente se engana com relação a isso. Às vezes a gente pensa, porque a gente está movimentando o nosso coração é cheio de vontades, cheio de desejos. Quantas vezes as pessoas às vezes ficam afoitas por alguma coisa, aí quando aparece alguém que fala assim: ei, meu servo, eis que te digo, Deus te está dizendo agora que aquilo que está no seu coração é para você fazer. A pessoa nem sequer, nem para pensar, não, se está me agradando, beleza. Não para nem para julgar o que está sendo dito, porque é agradável para ele. Mas nem tudo que é agradável, irmãos, aos nossos olhos é de Deus. Nem tudo que enche os nossos olhos, às vezes é o nosso coração que está cheio de vaidade, cheio de desejo, cheio de vontades, e a gente fica procurando meios de fazer Deus falar conosco de qualquer maneira. E a gente, quantas pessoas falam: Deus já me mostrou. Mostrou o quê? Né? Porque tudo que Deus mostra, tudo que Deus fala, é para louvor e glória do nome dele, é para a nossa edificação. Aí existem coisas que é para criar contenda, cria divisão, um monte de coisa, mas como a gente quer, a gente chega, não, Deus é de Deus. E Ló olhou para aquela campina: não é de Deus, é aqui mesmo que vão ficar. Ele viu que a terra era fértil, vantajoso, bonito aos olhos, e ele nem observou que estava nas proximidades de Sodoma e Gomorra, uma cidade a qual era contrária à lei de Deus. Então ele viu que ele era vantajoso, ele vai ali e se aproxima de Sodoma, chega mais próximo de Sodoma. Aí chega, leva a sua tenda, arma ali a tenda e se sente confortável. Imagina que próximo de Sodoma tinha uns rios caudalosos, águas límpidas, terra, lugar para ele plantar, fazer as suas plantações. Então ele vai chegando perto de Sodoma, arma a sua tenda, mesmo o povo de Sodoma chegando, mesmo o pecado de Sodoma exalando o seu cheiro perto de Ló, mas Ló não está se incomodando com isso, não se incomoda. O importante é que eu estou aqui, o importante é que eu estou aqui, bem na tenda, e ali ele começa a acostumar com a cultura de Sodoma e Gomorra, ele começa a normalizar. Irmãos, isso é um problema muito sério que nós às vezes passamos. Muitas vezes, irmãos, nós também nos aproximamos do pecado. Muitas vezes nós armamos as nossas tendas perto de pessoas que nós sabemos que são pecaminosas. O que é armar a tenda? É fazer amizades com pessoas que você sabe que não defendem o Evangelho, que não é a favor da palavra de Deus, pessoas que vivem na prática esculachada do pecado, e a gente fica o tempo todo rodeando essas pessoas, esses ambientes, e aí a gente começa a normalizar. Uma vez que você está ali perto, vivendo cotidianamente próximo do pecado, o pecado você vai se acostumando com ele. E uma vez acostumado, algo que algum dia atrás te incomodava, certas palavras que às vezes você
até saía sem querer da sua boca, misericórdia, Deus me perdoa, agora você já fala com naturalidade. De vez em quando sai determinados palavrões da boca e já nem me incomoda. De vez em quando você frequenta determinados lugares que ontem você entendia que não devia, que o Espírito Santo te incomodava, mas agora não, você agora vai se acostumando a ficar frequentando determinados lugares, que você sabe onde que o nome do Senhor não é glorificado. A palavra de Deus vai dizer em Salmo de número 1, versículo 1 em diante, vai dizer lá: bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem nas rodas dos escarnecedores. Viver no meio de pecadores, irmão, às vezes é algo que é quase inevitável para nós. Nós temos que viver em sociedade. Você não tem como discriminar as pessoas com quais você vive. É difícil você discriminar. Lá no meu trabalho lá, eu ficar lá selecionando as pessoas com as quais eu vou conviver. Não tem como selecionar. Não tem jeito. Se eu for discriminar ali e ficar julgando um por um, primeiro eu já estou errando, porque eu não fui posto como juiz de ninguém. Segundo, porque, se eu for discriminar um por um, eu vou ficar sozinho, isolado. Não vou ter nem amizade. Mas a Bíblia fala assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é esse escarnecedor? O escarnecedor não é o simples pecador. O escarnecedor é aquele que deliberadamente debocha da palavra de Deus. E quantas vezes a gente já se assenta nessas rodas? A pessoa está lá fazendo piadinha contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, contra o pastor, contra a igreja, contra aquilo que é de Deus, e a gente está rindo junto. É roda dos escarnecedores. Essas pessoas estão ali zombando de Deus deliberadamente. São escarnecedores e nós temos amizades com eles. Vamos nas casas deles, vamos nas festinhas, aonde as festinhas estão lá, as pessoas lá colocando músicas que zombam de Deus, que blasfemam de Deus, e a gente está lá rindo junto, promovendo o sucesso daquele evento que está zombando do nome de Deus. Roda de escarnecedores. E aqui a gente vai armando a nossa tenda. Não, aqui está bom. E certamente Ló estava lá, no meio daquele ambiente, ouvia os sons de Sodoma, tinha que ter alguma coisa, porque é claro, onde você está, você tem que negociar, tem que comprar, tem que vender, tem que fazer algum tipo de negociação. Ia lá e fazer negociação com o pessoal de Sodoma, de Gomorra, e está lá fazendo, se aproximando e se acostumando com aquele ambiente a qual Deus já havia condenado. O perigo da normalização do pecado, e normalizando. Para muitos de nós, irmãos, você já imaginou não, você já, algum momento já parou para refletir que algum tempo atrás a gente via determinadas coisas como pecado contra Deus mesmo. Pecado contra Deus. Tinha pessoas que antigamente, com o culto de Santa Ceia, por exemplo, eles chegavam para conversar com o pastor, até porque saiu um palavrão da sua boca lá sem querer. Conversando lá, sei lá, alguém fez raiva lá e saiu um palavrão. A pessoa se sentia envergonhado com o fato de ter falado um palavrão. Aí, no dia da Santa Ceia do Senhor, mais rapidamente, ele vinha para confessar o seu pecado ao pastor, tirar essa culpa e ir com o coração puro para a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós percebemos, irmãos, que tem o dia da Ceia do Senhor, as pessoas participam naturalmente. Parecem até que ninguém faz nada, não tem problema nenhum. Não chega ninguém aqui, pastor, preciso conversar com você. Preciso bater um papo com o senhor para corrigir isso ou aquilo. Por quê? Porque todos já chegam aqui em perfeita harmonia, em perfeita comunhão, em perfeita santidade. Mas será que é isso mesmo que tem acontecido? Não, irmãos, é a normalização do pecado, está normal. Não, isso tem problema não. Isso tem problema não, isso aí todo mundo faz. Imagina o Ló lá em meio de Sodoma e Gomorra, todo mundo naquela perversão moral. Isso aí é normal, o fulano nem faz, isso aqui não faz. Nem adianta mexer não. Mas o que era normal para eles,
começa a ficar normal para o Ló. E quem era o Ló? Um homem que temia a Deus. Os pessoal de Sodoma e Gomorra, os moradores de Sodoma e Gomorra, não temia a Deus, mas Ló temia a Deus, conhecia a Deus, irmãos. E essa era a diferença. É isso que diferenciava Ló do povo de Sodoma e Gomorra, porque ele tinha acesso a Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. O mundo está indo de mal a pior. As pessoas estão perdidas no pecado, a cada vez mais entrando numa lamação, na perdição, irmãos. Mas nós, irmãos, nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos a vontade de Deus. Nós não podemos nos normalizar com a conduta deliberada e pecaminosa do mundo, não. Mas nós precisamos condenar o pecado e trabalhar no máximo para resgatar essas pessoas que estão se afogando no lamaçal do pecado e da perdição eterna. Mas ao contrário disso, a gente está fazendo a nossa tenda. Olha aí. Leia aí para mim, por gentileza. Olha. Ninguém acorda decidido a destruir a sua própria fé. Alguém aqui algum dia, alegre, satisfeito com Jesus, acordou no dia posterior e chegou hoje, a partir de hoje, não quero mais ser crente. Ninguém não acorda decidido a destruir a própria fé e a colocar a perdição da sua alma à venda para Satanás, assim, ó, de uma hora para outra, não, irmãos. Tudo começa com o quê? É só hoje, é só uma vez. Não, mas isso aqui não tem problema, não. Não tem problema isso aqui, não. Isso aqui eu consigo levar. É aquela palavrinha assim, mas todo mundo faz, porque eu não. Ah, mas isso aqui não é tão grave assim. São essas frasezinhas de efeito, irmãos, que vão dilapidando a nossa fé, irmão, e vão nos aproximando do pecado, porque nós vamos naturalizando o pecado dentro de nós, e a gente vai arredando a nossa tenda, empurrando a tenda cada vez mais para próximo do pecado. É assim que Ló foi fazendo. Ele colocou a tenda dele ali, e foi aproximando cada vez mais, empurrando a tenda cada vez mais para próximo de Sodoma. Eu vou chegar mais para lá, mais um pouquinho, para ficar mais perto, porque é melhor. É mais cômodo, porque aí eu não preciso andar muito. Quando eu preciso, vou chegar mais perto. E quando o Ló vai ver, irmãos, por pequenas concessões, uma puxadinha para cá, o não tem nada a ver, o não tem importância, é só hoje, não tem problema. Cada passinho vai te aproximando do pecado e normalizando o pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Traduzindo, as más companhias, os maus conselhos, eles vão corrompendo a sua fé, vão corrompendo a saúde espiritual que você tem. Irmão, com quem você se aconselha quando você está com algum problema? Com quem você se aconselha? Quando há algo na tua alma te perturbando, você precisa tomar alguma decisão, irmãos, com quem você se aconselha? Quem é aquele que te empresta o ouvido? Quem é aquele a qual você abre o seu coração, irmãos? Às vezes eu vou lá para o meu coleguinha, meu amiguinho, meu amigão, enfim, mas pessoas que não temem a Deus, e essas pessoas começam a corromper a sua alma, te dar conselhos que vão te desviando. Não, povo, é só isso. Quem tem isso? Isso é religião, tem nada a ver. Deus não quer isso, Deus só quer o coração. E aos poucos vai, dilapidando o seu, vai tirando aquilo que você tem como princípio para a tua alma. Porque é assim, são pequenas concessões. Olha aí o que está aí. Ló não caiu no primeiro dia, mas quando Sodoma foi julgada, quando Deus mandou o anjo lá para a cidade de Sodoma, para poder condenar a cidade de Sodoma,
e acabaram, destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, que já estava fedendo as narinas do Senhor. Ló já estava lá dentro, já estava familiarizado com o povo de Sodoma. Indo aos pouquinhos, ao pouquinho, Ló já estava lá dentro, lá já. Ele já fazia parte da família de Sodoma e Gomorra, ele já participava do amigo oculto lá dentro, lá do pessoal lá. Já tinha amizade lá dentro. Mas indo aos poucos, saiu da presença de Deus com seu tio Abraão, das experiências a qual Deus havia manifestado para ele junto com seu tio Abraão. Eu vou para lá porque lá é mais cômodo, lá é mais vantajoso, lá é melhor para mim, e o lá é melhor para mim. Ele foi se aproximando do perigo, e quando Deus falou, a cidade será destruída, o Ló estava lá para ser destruído junto com a cidade. Ô irmãos, muito cuidado com a tua alma. Veja aí que está escrito na frase do meio, diz assim: você não percebe quando atravessa a linha. Você percebe quando já está preso. Na linha do pecado a gente vai indo, a gente percebe não. Pessoas hoje que estão, irmãos, que ora antes cantava aqui, pegaram esse microfone que hoje eu estou sendo usado aqui por mim. Existem muitas pessoas que usou esse microfone aqui, que hoje já não está mais aqui. Que usou isso aqui para cantar cheio da graça, da unção de Deus. Pessoas que usaram esse microfone que está na minha mão aqui, ó. Já usaram ela para pregar com unção e graça muito maior do que a minha ou qualquer outro de nós que estamos aqui. Já usou esse mesmo aparelho aqui, irmãos, e já não está no meio de nós. Mas você acha que foi de repente? Que desviou-se de repente? Caiu no pecado de repente? Está afastado da presença de Deus de repente? Não, irmãos, foi atravessando a linha, a fronteira aos pouquinhos, ó. Hoje a vaidade toma conta, a ganância toma conta, a avareza toma conta, é aquela fofoquinha tomando conta, é aquela bebidinha, é só o golinho, é só isso, é só aquilo, é só hoje. E foi atravessando a linha, quando percebeu, já está lá em Sodoma, já está lá no ambiente condenado por Deus, e que está fadado a ser condenado pelo Senhor logo quando ele vier. Irmãos, a queda não acontece, leia aí por gentileza, a queda não acontece em um passo, acontece em pequenas aproximações. Então tenham cuidado, irmãos, tenham cuidado com a sua alma. O remédio para isso aí, irmãos, é nós consagrarmos a nossa vida a Deus. O remédio para isso aí, irmãos, é nós levarmos mais a sério uma vida de oração. Nunca é demais levar uma vida de santidade. Nunca é demais você levar uma vida de leitura da palavra de Deus. Nunca é demais você levar uma vida de oração sincera, prostrada diante do Senhor. Nunca é demais você se colocar a cultuar a Deus, porque enquanto você está na presença do Senhor, você não está próximo de Sodoma e Gomorra. Nunca é demais. Pode olhar aquelas pessoas que dizem: para que ir na igreja hoje? De novo, já fui domingo passado. Não sei para que eu tenho que ir outra vez, 2 vezes, 3 vezes na semana. Essas pessoas, irmãos, são aquelas que estão muito mais próximas da linha de Sodoma do que está mais próximo da terra prometida, qual Deus tem preparado. Porque vai brincando, vão levando sem comprometimento a presença de Deus. Às vezes são apenas religiosos, mas não são servos autênticos do Senhor. Não levam a sério a sua fé. E vão brincando com o pecado. Vão ali namorando o pecado. Chegando perto. Às vezes é aquele namorinho. Não, é só um beijinho, é só um abraço. Quando vai ver, já foi. É só isso, é só aquilo. Quando vai ver, já foi. Porque vai se aproximando, vai desafiando as suas próprias fraquezas, mesmo sabendo que não é forte o suficiente, mas vai desafiando as suas próprias fraquezas. Não, é só isso, eu aguento, para mim vai dar.
Se vocês olharem, irmãos, essas pessoas que estão aí, hoje tomadas de crack, tomadas de maconha, tomadas dos vícios de droga, de bebidas, no meio da pessoas que são beberrões mesmo, do alcoolismo, que são alcoólatras. Começaram, irmãos, não é tomando 1 litro de cachaça, não começaram tomando 2 litros de cerveja, não começaram, não foi fumando um maço de cigarro de uma vez, não. Começaram é só no traguinho, é só não vou experimentar. Eu não sou bobo igual aquele lá, não. Eu não sou bobo igual fulano, não. Eu sei usar socialmente. Fulano é bobão, lá, está bêbado lá, o cachorro lambendo a boca dele, é bobo. Eu não, eu sei beber, só um bolinho. É só socialmente, só hoje, porque eu fui na festa, né? Está todo mundo bebendo, senão eu vou achar que eu sou careta. Aí, ó, abriu-se a janela, abriu-se a brecha que Satanás precisava, a fenda que Satanás precisava para escancarar uma porta de perdição. É o que Ló fez, irmãos. Foi chegando na sua tenda para próximo de Sodoma e ali foi familiarizando. E a queda de Ló, irmãos, não foi acontecendo assim de uma vez, não. Foi com aproximação. Não, foi chegando. A sorte de Ló é que tinha um homem temente a Deus que estava intercedendo por ele o tempo todo. Você tem alguém que seja esse intercessor na sua vida? Você tem alguém que seja esse intercessor para você? Só que você não vai ficar escorado nele. Não vai ficar escorado nele, não, né? Porque logo chegou para Sodoma. E Deus, Abraão era tão amigo de Deus, que Deus deu um aviso para Abraão. Abraão, estou indo ali, viu? Está onde indo, Senhor? Não vou ali de Sodoma e Gomorra, que eu tenho um serviço para fazer. Mas que serviço é esse? Vou destruir a cidade. Que? Vai não, eu tenho um sobrinho lá, perto lá. Vai não, pelo amor de Deus. Não, já está determinado. Porque o pecado de Sodoma está fedendo aos narizes lá do céu. E já está determinada a sua queda. Não, Senhor, mas deixa eu bater um papo antes. Não vai não, deixa eu conversar aqui. E se tiver 100 justos lá, você vai destruir a cidade assim mesmo? Não, se eu achar 100 justos lá, não vou não. Ai, Senhor. Então tá, mas só, Abraão, tem 100 justos lá não, tá? Ai, meu Deus, e se tiver 50? Você vai destruir assim mesmo? Não, Abraão, se tiver 50, não vou destruir não. Mas já vou te adiantar, não tem 50 lá não. Ah, mas se tiver 10, você vai destruir? Não, Abraão, se tiver 10, eu não vou destruir os 10 não por causa... Ai, Abraão, pelo amor de Deus, mas não tem os 10 não, Abraão. Abraão ficou apertado porque ele estava intercedendo pelo seu sobrinho que estava lá no meio do caminho da perdição, irmãos. Glória a Deus por quem tem alguém que intercede por você, por mim, irmãos. Glória a Deus porque Deus sempre levanta alguém que intercede por nós. Mas nós também precisamos vigiar para nossas vidas. Mesmo que tenha alguém que interceda por você, às vezes é sua mãe que intercede por você, é seu pai que intercede por você, é seu marido, é seu esposo que intercede por você, é seu irmão, é seu pastor que intercede por você. Glória a Deus porque ainda tem alguém que intercede por você, irmão. Mas tome cuidado, irmãos. Tenha cuidado, cuida da tua própria vida. Não fica dependendo de alguém, não. Porque se Deus diz que vai destruir, vai. E Deus falou com Abraão: Abraão, estou descendo agora. Olha aí que vocês sabem, olha aí, ó. O pecado raramente se apresenta como destruição. O pecado raramente se apresenta como destruição. Primeiro ele apresenta como cultura. Olha aí para vocês verem aí, ó. Essa bagunçada de carnaval, essa orgia tremenda, o pessoal faz sexo no meio da rua. Esse carnaval que tivemos agora esse ano aí, o pessoal estava naquela viaduto Santa Teresa lá, para poder desafiar as autoridades com essas ideologias malignas e diabólicas. Eles fizeram um corredor em cima daquele viaduto Santa Teresa, irmão, e estão fazendo sexo explícito em cima daquele viaduto Santa Teresa, durante o carnaval. Essa porcariada. Aí, mas só que isso aí recebe o auxílio do governo. A prefeitura está lá subsidiando essa porcariada toda.
por falar nisso, me matou de raiva, porque tirou o dinheiro que era da Secretaria de Segurança Pública para poder pagar nós, para poder subsidiar o carnaval. Que raiva que me deu desse negócio aí. Mas está lá, aí fala assim, não, isso é cultura. Isso é cultura. Algumas pessoas, irmãos, vão pegar o pecado e naturalizar o pecado, vai dizer que é pecado. Não, irmão, você está ultrapassado. Você tem que se atualizar. Você tem que se atualizar. Isso era lá no passado. Isso era antigamente. Hoje em dia não tem nada a ver, não. Deus é amor. Deus olha para o coração. Viu? Tem nada disso, não. Hoje aí, eles estão naturalizando aí, até homem com homem, mulher com mulher. E não, Deus ama isso daí. Deus gosta do amor. Se você está amando, o que vale é todas as formas de amor. Porque Deus é amor. E aí vamos atualizando. Quem não pensa assim, porque está ultrapassado. Aí o pecado entra como cultura, entra como adaptação. É só isso aqui, ó. Não, eu sei que Deus não gosta disso, mas é só isso aqui que eu vou fazer, só até aqui. Vai adaptando o pecadinho aqui, adaptando o pecado ali, atualizando uma coisinha aqui, atualizando uma coisa ali. Alguém citou aí um desses famosinhos, acho que foi até a Xuxa que citou, que a Bíblia precisa ser atualizada, que aí fazer lá um jeito de atualizar a Bíblia, escrevê-la novamente, para quê? Para que a Bíblia se adapte à nova cultura, né, do mundo, porque a Bíblia está ultrapassada. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não é a Bíblia que tem que adaptar o mundo, não, irmãos. É o mundo que tem que adaptar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. E está lá o Ló, lá, passando um aperto dele lá. Cuidado. Olha essa frase que ela é muito importante, olha aqui. Você não precisa odiar a Deus para se afastar dele. Basta se acostumar com o que ele já disse para deixar. Se você olhar aí, irmãos, perguntar para qualquer um mesmo, vamos falar qualquer um, falar assim, você quer ir para o céu ou para o inferno? Se eu perguntar para 100 pessoas, quantas pessoas gostariam de falar assim, eu quero ir para o inferno? Vocês acham de quantos? De 100. Quantas pessoas dizem? Nenhuma. Ninguém quer saber de ir para o inferno. Qualquer uma pessoa que você perguntar se você crê em Deus, até os ateus falam assim, Deus te abençoa. Porque também fala que não crê, mas de alguma forma aceita a figura de Deus da vida. Então não precisa, irmão, se você olhar o mundo inteiro aí, as pessoas, são poucos aqueles que, vamos dizer assim, que são satanistas e que odeiam a Deus. São muito poucos. A maioria das pessoas diz amar a Deus. Mas você não precisa odiar a Deus para se afastar dele. Não precisa. Basta se acostumar com o pecado, com aquilo que ele disse que é para você se afastar. Muitas pessoas aproximam-se do pecado, ficam flertando com o pecado, namorando o pecado, e depois, quando cai na perdição, foi o Satanás, foi o demônio, foi o diabo. E o diabo nem tem nada com isso. Ele nem tem nada com isso. Mas é você que ficou flertando o tempo todo com o pecado, mesmo sabendo que a sua conduta, Deus não se agrada. Mas é só hoje. É só isso. Não tem problema não, eu consigo. E quando você caiu. E a Bíblia fala assim, irmãos, que não é o pecado, ou não é o Satanás. A Bíblia não fala assim, que o Satanás nos afasta de Deus. Alguém conhece algum versículo na Bíblia que fala que o diabo nos afasta de Deus? Quem conhece pode citar para mim, por gentileza? Tem algum versículo na Bíblia que o diabo nos afasta de Deus? Vocês acham algum versículo? Quem acha que pode falar? Pelo menos um versículo que sugere. Tem ou não? Não tem, irmãos. Mas a Bíblia fala assim, que os vossos pecados é que fazem separação entre vós e Deus. Não é o diabo que faz separação, não. É o pecado que faz separação entre você e Deus. É o pecado. Porque Deus é santo. E a gente vai flertando com o pecado,
E o pecado vai, nos atraindo a cada momento. E cada vez que ele nos atrai, ele nos leva para mais longe da presença de Deus. Então, irmãos, você não precisa odiar a Deus para estar próximo do pecado, não. Basta ficar flertando com o pecado. Daí a pouco você está lá longe dele, cheio de amor para dar a Deus, porém, com o seu pecado te aprisionando. A distância começa a centímetros da sua negligência espiritual. É só negligenciar a sua saúde espiritual que o pecado jaz à porta para te engolir. É só brincar. Veja o que diz em Gênesis capítulo de número 19. Gênesis capítulo 19 e versículo de número 17. Por gentileza, vamos ler. Versículo 16. É 16. Peraí, é o 15, 16, 17, vai. É o capítulo 19, versículo 15, 16, 17. E ao amanhecer, os anjos apertavam com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Na injustiça, isso. 16. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, e ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo misericordioso o Senhor, assim tiraram e puseram fora da cidade. Até aí tá bom, obrigado. Olha para você ver, irmão. Quando Ló estava em Sodoma, que os anjos de Deus chegou até Sodoma para destruir a cidade de Sodoma, por causa da intercessão de Abraão, o anjo chega até a Ló para poder falar com Ló: nós vamos destruir a cidade, sai daí, depressa. Sai daí depressa que nós vamos destruir a cidade. Olha o texto que fala no versículo 16. Versículo 15, os anjos apertou Ló, dizendo: Ló, levanta logo a sua mulher, seus filhos, sai fora daí depressa. Olha o versículo 16. Ló, porém, demorava-se. Olha para você ver. O apego já de Ló era tão grande naquele lugar, em Sodoma e Gomorra, naquela cidade pecaminosa, que ele começou a ter um conflito entre a palavra de Deus e aquilo que ele estava vivendo. O ambiente confortável que ele estava. Mesmo a cidade cheia de pecado, Deus condenando a cidade, Deus dizendo para Ló que haveria de destruir a cidade, mas o Ló ainda estava ali, ainda meio com conflito. Mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é verdade? Será que vai destruir mesmo? Não é possível esse lugar bonito desse jeito aqui? Tem tão legal, está tão confortável aqui para mim. Irmão, está confortável, mas Deus disse que vai destruir. O mundo aqui está confortável para você, irmão? A vida que você está vivendo está confortável? Mas a Bíblia fala, tem uma música que a gente canta e fala assim, essa terra vai pegar fogo, aonde é que tu vai morar? A Bíblia fala que essa terra que hoje nós estamos aqui está reservada para o fogo. Mas eu estou gostando, eu tenho um emprego legal aqui, bacana, eu tenho uma mulher bacana, eu tenho uma casa chique, eu tenho um carro legal, eu tenho um emprego. Não importa o que você tem, Deus vai destruir essa terra pecaminosa. Mas a mensagem do Senhor é: escapa por tua vida, saia daqui. Deus ainda deu uma oportunidade, mas o Ló está lá com o seu conflito. Mas será que é verdade? Ele ficou entre a fé
no Deus a qual ele conhecia e as coisas visíveis que ele estava com elas na mão. Ló não recusou a desobedecer não, mas ele estava demorando a obedecer. Não, Ló não falou assim, eu não vou sair daqui não vou ficar aqui. Não, ele não recusou a obedecer a Deus, mas demorou a obedecer. Demorou. Ô irmãos, quantas pessoas no meio de nós que é desse jeito, não é desobediente não, mas demora a obedecer, demora a tomar postura, demora a se colocar de pé, demora a se colocar e se prontificar a obedecer a palavra de Deus. Mas tem que ficar empurrando o tempo todo, empurrando, tal como os anjos, pelo amor de Deus, não, vem lá, pelo amor de Deus, está demorando, ó. Ô, irmãos, quantas vezes nós estamos aqui, eu como pastor da igreja, irmão, quantos e quantos eu tenho que ficar puxando o tempo todo, puxando, venha, vamos. E não é porque essas pessoas não temem a Deus não, mas demora a entender a mensagem, que nós estamos urgente, a palavra do Senhor é urgente, Jesus está voltando para buscar a igreja, e nós temos que escapar para a nossa vida. Até crer em Deus, não é porque não crê não, mas crê, mas fica lá pensando, mas não é bem assim, não é hoje não sei o que, enquanto o anjo, vamos, bora lá, você está atrasado. No versículo 17 fala assim, olha, e aconteceu que tirando-os para fora da cidade, tirou Ló e a família dele, diz assim, escapa-te por tua vida, mas não olhe para trás, não para no meio da campina. E olha aqui que Deus fala aqui, olha, para o Ló, olha só para você ver. Olha no versículo 17, fala assim, ó, escapa lá para o monte para você não perecer. Sobe lá, é para subir, é para cima. Olha no versículo de número 18, o que o Ló fala, olha aí, olha só, versículo 18, o Ló fala assim, Senhor, assim não, Senhor. Assim não, Senhor, vai. O anjo de Deus, irmãos, a voz do Senhor falando claramente para Ló, no tete a tete, cara a cara, de forma clara, Ló, escapa por tua vida, vai para cima lá do monte, lá para cima, para você escapar por tua vida. Ó, Ló, aí não, Senhor. Aí não. Está aí, irmão, no versículo de número 18, aí, o Ló disse, assim não, Senhor. Assim não. O Senhor tem achado graça em mim, né? Você não achou graça nos meus olhos? Tu não me engrandeceu, a tua misericórdia está sobre mim e tal. O Ló aí está até se gabando de Deus estar com ele, que Deus está abençoando ele, protegendo ele. Ló está se gabando, olha aí para você ver o versículo 19. Aí ele fala assim, mas eu não posso escapar no monte, porque eu tenho medo que esse nome me apanhe no monte. Deixa eu ir para a planície. Olha aí para você ver, irmão. Ele está ali, irmão, Deus orientando a palavra de Deus, orientando o Ló, sugerindo para Deus o que eu quero fazer. Eu quero ficar na planície, porque é melhor. O monte eu tenho que subir. Olha a dificuldade que eu vou ter que subir. É melhor ficar na planície, é mais leve para mim. Irmãos, Deus não quer, irmãos, facilidade não, irmãos. Deus quer o teu sacrifício. Se é para subir, irmão, sobe, mas é para salvar a tua vida. Se é para dar trabalho, que dê. Que é para sofrer, que sofra. Mas escapa-te por tua vida, irmão. Mas o Ló está aqui olhando e não, vou ficar aqui na planície mesmo. Aí, ó, olha aqui, ó. Eu não posso escapar no monte, pois eu tenho medo que me apanhe esse mal e eu morro. Aqui, Senhor, vou te dar uma sugestão mais inteligente que a sua. Olha o Ló falando com Deus, irmão. Aqui, ó. Vou te dar uma sugestão mais inteligente que a sua. Olha aqui, versículo 20, olha. Agora a cidade está aqui perto, ó. Eu vou fugir para ali mesmo, ó. A cidade é pequena, eu vou escapar para lá, tá? Ali que minha alma vai viver, contrariando a vontade de Deus. Deus, quando eu subir o monte, Ele fala para ficar com campina. Eu vou ficar aqui na planície, meu, aqui embaixo, aqui, eu vou me salvar aqui. Ô, irmãos, quantas pessoas, irmãos, estão tentando salvar a sua alma com a sua própria inteligência, estão querendo ensinar a Deus qual é a vontade dEle, contrariando a vontade de Deus, irmãos. E aqui nós vemos, irmão, que existe uma diferença entre a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. No versículo 22,
Olha o que o anjo do Senhor fala. Então tá bom, já que você quer ficar na planície, então apressa, vai para a planície. Fica lá então. Pode ficar lá. Olha aí, versículo 22. Fica lá. Pode ficar. Mas não é a vontade de Deus que Ló estivesse naquela planície, naquela campina. Não era. A vontade de Deus é que ele subisse ao monte, não ficasse lá. Mas o Ló insistiu, não, tá bom, então fica lá. Existe uma diferença, irmãos, entre a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Deus nos permite, irmãos, muitas vezes, fazer muitas coisas das quais não é a vontade dele. Tem muita gente que vai ficar vivendo aí em pecado, contrariando a Deus, e não será imediatamente castigado. Vai ficar fazendo. Deus permite. Se vocês olharem Romanos capítulo número 1, o versículo de número 21 em diante lá, de 21 para frente até o 33, me parece, vai falar assim: porque Deus lhes entregou a paixão infame para deixar fazer o que quiserem. Vocês querem fazer isso aí? Então faz. Porque não honraram a Deus como Deus, não deram glória a Deus como deveriam dar. Deus os entregou para fazerem o que quiserem, para inflamarem os seus pecados. Então fica aí. Vocês querem? Pode fazer. Não é a vontade soberana, mas é a vontade permissiva de Deus. Mas aí o texto lá vai dizer assim: mas receberão o castigo conforme as suas ações. O resultado conforme as suas ações. E é o que Ló fez. Ele foi, não, Senhor, não, lá para o monte dá muito trabalho. É melhor ficar aqui naquela cidadezinha aqui, pertinho aqui, ó, que é mais fácil. E lá para lá ele foi. Foi para lá mesmo que ele foi. Nós vemos aí um exemplo de um homem atrapalhando e atrasando a obra de Deus. Deus tinha a missão, aqueles anjos tinham a missão de destruir Sodoma e Gomorra, e tinha uma missão paralela a essa, que era salvar Ló e a sua família. Mas o Ló estava lá atrapalhando e retardando a obra de Deus na vida dele. Retardando. Por causa da sua obstinação. Obstinação. Por não aceitar a vontade de Deus. É melhor, é muito mais fácil, não sei o que e tal. Se cumprir a vontade de Deus, irmãos, é melhor, porque a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. É melhor do que ficar batendo cabeça. Mas nós vamos ver depois no decorrer, não vou ler aqui, mas no versículo número 30, nós vamos ver que depois de estar naquela planície, o Ló teve que subir, querendo ou não, ele teve que subir o monte. No versículo número 30 está dizendo assim, olha, e subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as duas filhas com ele, porque ele temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna. Olha só, Deus já havia dito para ele: sobe o monte, Ló, para você escapar com sua vida. Não, aqui tá bom, sabe ficar? Então fica aí. Ficou um determinado tempo, mas aonde ele ficou, ele passou por sofrimento. Aonde ele ficou, ele teve que sentir o cheiro do enxofre da cidade que estava pegando fogo. Aonde ele ficou, ele sentiu o clamor daquele povo que estava perecendo, o lamento, o desespero daquele povo. Aonde ele ficou, ele viu que a mulher dele ficou para trás, porque ela olhou para trás onde não deveria olhar para trás e se foi convertido em estátua de sal, perdeu a sua esposa. Aonde ele estava, ele foi fracassado, então ele teve que seguir em frente aonde Deus anteriormente havia dito: suba ao monte. No versículo 30 ele fala: então Ló foi lá e subiu o monte conforme Deus havia orientado. Atrasado, mas foi. Teve que ir. Meus irmãos, eu não sei, irmãos, como está a sua vida com Deus. Eu não sei se Deus tem alguma promessa na tua vida. Se algo Deus já falou em seu coração e você sabe que Deus, você já identificou a voz de Deus no seu coração. Mas às vezes você está tal como Ló, você fica objetando a Deus, fica criando dificuldade para cumprir o chamado de Deus na sua vida, para obedecer a palavra de Deus. Você já sabe qual é o caminho que deve percorrer, você já sabe para onde você deve ir, porque Deus já te orientou, já te deu a direção.
Você não é conforme o mundo aí, não, porque você é selado pelo Espírito de Deus. Você conhece a vontade de Deus. Você identifica a voz do Senhor. Você já teve experiência com Deus. Mas talvez você está tal como Ló, numa situação como essa. Você está caminhando no caminho de perdição. Sabe que está se aproximando do perigo. Mas em nome de Jesus Cristo eu te peço. Tome uma posição na tua vida, obedeça a palavra de Deus, tome uma posição correta diante do Senhor, diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. E não fica flertando com o pecado, não fica desafiando o pecado, não fica desafiando a tua carne, não fica desafiando as suas próprias fraquezas, não, irmão, porque certamente você será derrubado, você cairá na armadilha do pecado. E pode ser que você não consiga sair de lá. Quantos estão hoje perdidos, querem sair, mas não conseguem, desejam sair, mas não conseguem. E não é porque não amam a Deus, não é porque não temem a Deus, não, mas porque não tem mais força para sair do lamaçal ao qual se encontra. Mas você, irmão, está aqui, Deus está te dando a oportunidade. Então a palavra de Deus é essa, tal como deu para Ló: escapa-te por tua vida, suba ao monte, em nome de Jesus Cristo. Suba ao monte de oração, suba ao monte para orar, clame a Deus, e Ele vai dar a resposta que você precisa, vai te dar o escape que você precisa, vai te dar a proteção que você precisa, e vai dar a provisão que você precisa. Não se preocupe com o que você vai perder. Não fique preocupada com perder isso ou perder aquilo, e não sei o que e tal. Eu gosto tanto disso, tanto daquilo. Pode ser que exista muita coisa que te traga conforto no mundo, mas o que Deus tem para nós é muito maior e sobrepõe a toda a regalia que o mundo pode oferecer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Não negocie com o pecado, não flerta com o pecado, não se aproxime do pecado, mas coloque sua tenda aonde Deus te orientar. Fica cada vez mais próximo do céu e saia de perto do inferno, saia de perto do mundo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja para a glória de Deus.